Eu gostaria de fazer esse vídeo aqui falando sobre 10 pontos muito importantes envolvendo o caso da Mariana Ferrer, que acusou o empresário André Aranha de estupro. E eu gostaria de passar o relatório para vocês aqui de ponto a ponto. O primeiro ponto, que foi o estupro culposo. Estupro culposo, pessoal, não existe, é uma coisa bem óbvia. Vou passar para o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte, pessoal. O estupro culposo, essa palavra, de onde veio? Eu li as 52 páginas do processo e em momento algum o juiz escreveu lá sobre estupro culposo. O que dá a entender é que foi o veículo da mídia que trouxe nessa polêmica e deturpou dessa maneira essa fala do juiz. Então, indo para o terceiro ponto. Por que o juiz absolveu o André Aranha? Pessoal, para vocês entenderem, o juiz ele considerou um erro de tipo. Para vocês entenderem o que é isso, o que aconteceu, o que é isso, Rafael? Você que é leigo, eu vou explicar agora de forma simples e objetiva. Erro de tipo, por exemplo, eu, Rafael, vou sair com um amigo meu, vou até a casa do primo dele, chegando na casa do primo dele, eu pego o celular do primo dele sem querer, achando que era meu, porque era o mesmo modelo, a mesma capinha, coloco no meu bolso e levo para casa. Eu cometi um erro de tipo sobre o objeto, certo? Até aí vocês entenderam, ficou fácil de entender. O erro de tipo, pessoal, ele tem a modalidade culposa, né? Então, o que seria essa modalidade culposa? Pessoal, o que é a diferença em direito penal de culpa e dolo, para vocês entenderem? Culpa é quando não há intenção, a pessoa faz aquilo sem intenção, e dolo é quando a pessoa faz com intenção, faz com o dolo. Então, no caso, por que tem culpa num erro de tipo, que é uma coisa atípica, né? Então é o seguinte, pessoal. Por exemplo, vamos supor que eu peguei o celular do primo do meu amigo, chegando no meio do caminho eu tive uma discussão, eu peguei esse celular, tirei, taquei na parede, nervoso, com raiva. Aquele celular quebrou e depois eu fui lá e me dei conta que não era meu aquele celular, que era de outra pessoa. Eu tenho uma responsabilidade sobre esse objeto. Eu tenho que dar um jeito de restituir esse objeto, de dar outro celular para a pessoa, para o primo do amigo meu. Ou seja, eu tive culpa de ter quebrado aquilo, de uma certa maneira. Então, no erro de tipo, quando a modalidade não tem a culpa, o dolo é excluído. Aí vocês vão falar assim, o que? Não entendi. Vou explicar para vocês. Pessoal, no caso do erro de tipo em cima do estupro, o estupro, ele tem a modalidade culposa? Não existe estupro culposo. Então, quando não existe a modalidade de culpa, o erro de tipo, ele exclui o dolo. Ou seja, ele excluiu o dolo do estupro de vulnerável. Ou seja, no final das contas, foi por isso que o André Aranha foi absolvido. E agora eu vou para o quarto ponto, falar sobre os fundamentos do caso. O que aconteceu? Pessoal, o que ela acusou, o que ela alegou do André Aranha ter cometido? Ela alegou um estupro de vulnerável. É muito importante vocês entenderem essa parte agora, a diferença de estupro normal e estupro de vulnerável. Vou falar de uma maneira mais grosseira para vocês entenderem. Estupro tem daquela maneira até a mais violável, mais violenta, onde o criminoso pega a vítima, ele força a vítima, ele usa violência, ele usa força, agressão, ameaças. E tem o estupro de vulnerável, né? Que é aquela pessoa que criminoso vai lá e se aproveita dela. Ele dá bebida pra ela, ele coloca uma droga nela. A pessoa que tá dormindo e a outra vai lá e se aproveita dela é um estupro também. Então o estupro de vulnerável é a pessoa se aproveitar da vulnerabilidade da pessoa. Então foi isso que ela acusou ele. Ela acusou que estava drogada e dopada. Então vocês entenderam agora, né, a diferença do estupro e do estupro que ela acusou ele, que é o estupro de vulnerável. E agora eu vou para o quinto ponto. No meio das acusações todas que ela fez, ela foi em suas redes sociais e escreveu o seguinte: me chamo Mariana, tenho 22 anos, fui dopada por ele e estuprada, e tive a minha virgindade perdida por um desconhecido. Me chame e me ajude a divulgar o caso. Em seu depoimento, ela disse que tinha sido abandonada e acusou seus amigos de estar em conluio com André Aranha, que eles sabiam de tudo, tinham planejado aquilo para ela ser estuprada. Só que as investigações, quando rastrearam as mensagens, eles constataram e provaram que isso foi mentira, que ela mentiu. Que os amigos em todas as ocasiões eles chamaram ela, ficaram insistindo por ela, para ela sair, né, através de mensagens, ligações e pessoalmente pedindo para ela sair, antes e depois, sempre a todo momento, e ela não quis sair, segundo essas mensagens rastreadas. Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui que eu não quero falar nada, não quero acusar ninguém, não quero falar quem está mentindo. Eu estou querendo aqui mostrar o que aconteceu no caso, como que eu li as páginas, eu quero mostrar para vocês. Sexto ponto, exames. Foi encontrado em sua roupa íntima sangue e sêmen, né, do André Aranha. E outra coisa foram os exames de sangue que não constatou nenhuma substância toxicológica no exame de sangue da Mariana. E pessoal, se vocês se perguntarem agora, o sêmen e o sangue, ele não é considerado uma prova do crime? Não, pessoal, depende. Se for um estupro daquela modalidade forçada, que a pessoa pega a outra, usa da violência, da força, no caso o sêmen ou o sangue ou as lesões corporais, elas seriam consideradas como crime. Agora, num caso de um estupro de vulnerável, que foi aquilo que eu expliquei, que a pessoa se aproveita da vulnerabilidade da outra pessoa, ele pode ser considerado uma prova de crime? Pode ser e não pode. Por quê? Se a pessoa estiver falando a verdade,
aquilo é considerado como prova. Se a pessoa estiver mentindo, aquilo não é considerado prova. Entenderam agora a diferença? Então não tem como simplesmente falar que aquilo é considerado como prova, né? Nas redes sociais tem uma militância falando que quem ousa discordar do depoimento dela é machista, tá compactuando com estupro e várias coisas. Eu tô aqui simplesmente relatando o que tem no processo. Tem aquela frase lá, é melhor absolver 10 culpados do que condenar um inocente. Sétimo ponto, as câmeras, as filmagens. Nas filmagens mostra que a Mariana Ferrer e o empresário Aranha, André Aranha, eles subiram para o lugar reservado, subiram e desceram. A Mariana Ferrer, ela sobe e desce sem precisar de ajuda, ela sobe e desce sem tropeçar, ela sobe e desce sem precisar ficar se apoiando ou segurando nas coisas. Ela se apoia de uma maneira normal, né, que eles consideraram normal, porque ela estava de salto, mas não de uma maneira com dificuldade. Nessas câmeras de gravações mostra a Mariana caminhando normalmente por fora da balada e ela vai para a balada do lado que ela queria entrar, só que ela acabou não encontrando os amigos dela para entrar junto e ela acaba desistindo. E ela tenta ligar para os amigos dela já tinham ido embora e ela resolve pegar um Uber, né? E o depoimento do Uber foi que no meio do caminho a Mariana começou a chorar e ele relata que a mãe dela disse que ela não deveria ter ido para aquela festa, enfim. Oitavo ponto, depoimentos. Eu vou ler aqui o depoimento que a mãe dela deu. A mãe dela disse que ela chegou com um vestido com sangue e chamou o SAMU, mas o SAMU se negou a prestar ajuda. A primeira controvérsia, segundo o especialista e os analistas, e não uma controvérsia segundo o que eu acho, eu estou lendo aqui, foi o porquê a mãe da Mariana não levou o vestido dela com sangue até a delegacia e o porquê ela só foi no outro dia na delegacia prestar socorro e prestar queixa, já que segundo a mãe da Mariana ela precisava até de um SAMU, né, e precisava ser socorrida e era um caso de urgência. E assim que ela foi no outro dia lá na delegacia, os exames periciais não constataram nenhuma substância toxicológica e nenhuma agressão no corpo de delito. E os depoimentos dos amigos, eles disseram que ela não estava bêbada e que apenas tinha bebido. E o segundo depoimento da mãe da Mariana, ela disse que teve um segundo participante e que achava que esse segundo participante poderia ser o filho do dono da Rede Globo, né, do Roberto Marinho. O nono ponto, contradições. As contradições, pessoal, de André foram o seguinte, foi que ao primeiro ponto, a princípio, ele se negou que tinha tido um ato sexual com a Mariana, que segundo os especialistas eles falam que é uma reação comum de alguém que é acusada de estupro. E as contradições da Mariana foram a Mariana dizer que estava bêbada e dopada, dizer que os amigos estavam em conluio, dizer que ela estava inconsciente e nas câmeras mostraram o contrário, né? Nas câmeras não dá para mostrar muita coisa, mas tem o sim e tem o não, né? Tem os dois lados assim para vocês entenderem. Nas câmeras provam que ela estava bêbada, que não estava bêbada, inconsciente, não, mas mostra mais não do que sim. Dizer que ela foi abandonada, provaram que foi mentira através das mensagens, rastrearam as mensagens, mostraram que isso foi uma mentira dela. A outra contradição também foi da mãe dela dizer que chamou o SAMU e o SAMU se negou e ela foi só no outro dia. E a mãe também, a outra contradição foi da mãe ter dito que tinha um segundo participante, que era o filho do Roberto Marinho. Comprovado que o filho do dono da Rede Globo não teve participação nenhuma. E o décimo e último ponto, os advogados. Pessoal, quero finalizar aqui o vídeo dizendo sobre a postura, o comportamento do advogado que ele teve, né? Que nada justifica, que ele está erradíssimo, ele só atrapalhou. Por mais que venha a provar que o André, né, talvez seja realmente inocente, vamos colocar essa hipótese, o advogado só estragou esse processo, só estragou esse andamento do processo. Ele estragou desrespeitando a Mariana, mostrando as imagens íntimas dela, né, causando constrangimento para ela. O juiz errou de não ter feito nada, de ter ficado olhando. Ele pegava as imagens dela insinuando que ela tinha foto sensual em rede social, querendo dizer, insinuando que aquilo significava alguma coisa, significava que ela estava mentindo, coisa que não tem nada a ver, né? Infelizmente fez isso e atrapalha tudo isso, né? É uma coisa que é muito séria, é um assunto muito sério. Então é isso, pessoal. Não deixei aqui minha opinião nenhuma, simplesmente relatei o caso. Fica com vocês o que vocês acham aí, analisando certinho. Isso que eu falei foi diante do processo, diante de tudo aquilo que está relatado. Pode ser que apareça mais coisas e a Mariana venha a ser inocentada, né? Que ela venha, que o André Aranha, ele sofre uma condenação. Mas até o momento, tudo que mostra aqui indica a contradição, indica que o André Aranha não teve a culpa, né? Que foi um erro de tipo, que o juiz falou. Então é isso, pessoal.
Abraço e até a próxima aí.